Bom dia, meninos e meninas de Deus! Como é que estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Uau! Já se passam 7 meses desde o primeiro programa da Hora Nazarena Kids. Crianças africanas, corajosas como Davi e fortes como Sansão. Estou muito feliz por essa bênção, essa maravilha que Deus nos proporciona todos os finais de semana. Hoje estamos no Natal, 25 de dezembro de 2021. Hoje teremos um programa especial e diferente. Hoje, meninos e meninas, celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Um presente maravilhoso que Deus nos deu. Mas aqui há algumas coisas que nós devemos retificar. Na Bíblia não está escrito que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Não. Mas também não está escrito que nós não devemos celebrar o nascimento dele hoje. O que acontece é que há muito tempo os cristãos decidiram escolher essa data para passarmos a lembrar o grande presente que Deus nos deu. E nesse ato de lembrar, tem um homem que fez algo maravilhoso. Ele chamava-se São Nicolau. Então ele fazia o quê? Sempre que chegasse essa altura do ano, ele levava presentes e ajudava as pessoas mais desfavorecidas, as crianças da rua, as viúvas, os viúvos, os idosos. Ele ajudava essas pessoas. Então as pessoas reconheceram esse grande trabalho desse homem. Vocês sabem quem é esse homem? Muitos de nós falamos dessa pessoa todos os dias, mas nem sabemos, porque as pessoas, quando lembram-se dele, lembram-se de outra forma. Mas essa pessoa é a pessoa que nós costumamos chamar de Papai Noel. Ele chamava-se São Nicolau. Então ele ajudava as pessoas, dava presentes às pessoas mais necessitadas. Imagine se você também, menino, nessa altura do Natal, ao invés de estender as suas mãos para receber, você estendesse a sua mão para oferecer algo de bom às outras pessoas. Mas também você pode não ter coisas materiais para dar às pessoas, mas há um presente muito especial que você pode oferecer, que é a palavra de Deus. Falar para as pessoas o que Jesus Cristo fez no seu coração, compartilhar a palavra de Deus com as outras pessoas. Esse pode ser um grande presente para a vida das pessoas. A Bíblia, em Atos 20:35, diz: há maior felicidade em dar do que em receber. Que esta seja a sua atitude neste Natal. Oferecer ao invés de estender a mão para receber. Então, neste momento nós teremos o nosso momento de louvor. Então, todos os meninos fiquem aí concentrados para ouvirmos esse louvor e depois teremos a nossa palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, até já. Criança
direitos são sonhos de uma criança e também são seus direitos. Olá meninos, espero que vocês estejam bem na graça de Deus, porque eu estou muito bem, estou muito feliz, graças a Deus. Eu me chamo Yunília e hoje eu estou aqui para juntos fazermos uma viagem a uma história muito especial e uma história muito bonita da Bíblia. E essa mesma história nos serão contadas por 2 livros, isso para dizer que hoje vamos utilizar 2 livros da Bíblia para contar essa nossa história muito bonita e especial. Mas qual é essa história? Que livros são esses que nós vamos utilizar? Antes de eu dizer quais são os livros, qual é a nossa história de hoje, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Feche os olhos, meninos. Oremos. Santo Deus, Santo Pai, estamos aqui mais uma vez para te agradecer pela vida e pela saúde que o Senhor concedeu a cada um de nós. Agradecemos a Deus por esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo de ouvir a Tua palavra. Permita, Deus, que esta palavra que aqui será dita possa entrar no coração de cada uma dessas crianças que está ouvindo e cada um dos adultos que também estará ouvindo. Que esta semente que aqui será lançada hoje possa brotar e dar frutos. E no final de tudo iremos engrandecer Teu santo nome. Te pedimos isso e te agradecemos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, de hoje e sempre. Amém. Como eu disse, meninos, antes da oração, eu disse que hoje faremos uma viagem a uma história muito especial e uma história muito bonita. Qual é o tema da nossa história de hoje? O nosso tema de hoje é o nascimento de Jesus Cristo. Uau! Conseguem perceber que é um tema muito bonito e é uma história muito especial. Então, hoje vamos falar do nascimento de Jesus Cristo. Nós vamos saber o que aconteceu, como é que decorreu todo o trajeto até que Jesus Cristo nascesse. A nossa passagem bíblica, a nossa história de hoje, vamos encontrar no livro de Lucas, de capítulo 1, versículo 26 ao versículo 47. Prestem atenção. Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 47. Também ainda no livro de Lucas, iremos para o capítulo 2, do versículo 1 a 20. E também vamos utilizar o livro de Mateus, capítulo 2, do versículo 1 a 14. Então, esses 2 livros e todos esses capítulos é que serão utilizados e que vão nos ajudar a compreender a história de Jesus. A nossa primeira paragem da nossa viagem é em Galileia. Mas onde em Galileia? Será na vila de Nazaré. O que aconteceu na vila de Nazaré? Ou quem vivia na vila de Nazaré? A Bíblia nos diz que na vila de Nazaré vivia uma mulher chamada Maria. Esta mulher era obediente e temente às leis de Deus. Ela seguia todos os mandamentos de Deus. Quando o mandamento de Deus dizia não minta, ela não mentia. O mandamento de Deus dizia não roubava, ela não roubava. Então, Maria era uma mulher temente à palavra de Deus. Mas essa mesma Maria, essa jovem Maria, a Bíblia nos diz que ela era noiva de um homem chamado José. E também a Bíblia nos diz que José também era temente e obedecia às leis de Deus. E como o comportamento de José e Maria era bom aos olhos de Deus, Deus decidiu dar uma missão para essas duas pessoas. Deus decidiu dar uma missão para Maria e José. E a Bíblia nos diz que essa missão era uma missão muito importante. Mas qual era a missão que Jesus tinha para Maria e José? A Bíblia nos diz que certo dia Deus enviou um certo anjo para visitar a Maria. Qual era o nome do anjo? O nome do anjo era Gabriel. Então Deus enviou um anjo Gabriel para visitar a Maria. Quando o anjo Gabriel chegou até a Maria, a Bíblia nos diz que a Maria ficou assustada, porque não era normal que um anjo aparecesse em casa de alguém e visitasse alguém. Então Maria estava assustada, ao mesmo tempo estava feliz com a presença do anjo. O que o anjo queria dizer para Maria? O anjo veio dizer a Maria que Deus tinha uma missão para ela. Que Deus tinha um propósito na vida dela. Qual era essa mensagem do anjo? O anjo disse para Maria que ela ficaria grávida, que ela teria um filho. Quando Maria ouviu isso do anjo,
ela ficou assustada. Como é que eu terei um filho se eu nunca tive relações com nenhum homem? Como é que eu terei um filho se eu não sou casada? Então Maria ficou muito assustada. Mas o anjo disse para Maria que a gravidez que ela teria, o filho que ela teria, seria concebido pelo Espírito Santo, que não precisava ela se relacionar com um homem, porque o Espírito, ela ficaria grávida, a gravidez dela seria concebida pelo Espírito Santo. Então, quando Maria ouviu isso, ela ficou grata por ter sido escolhida por Deus para esta missão ou para trazer o seu filho ao mundo. Então, quando Maria ouviu isso, ela disse para o anjo que ela era serva de Deus e que a vontade de Deus poderia se realizar na vida dela. Mas antes do anjo ir embora, depois de dar a mensagem a Maria, ele disse também para Maria que uma prima dela, de nome Isabel, que era uma pessoa casada e que tinha uma boa idade, já era uma pessoa muito bem crescida, e era alguém que ela não poderia dar filhos, que era Isabel. Essa mulher não poderia dar filhos, mas a Bíblia nos diz que o anjo Gabriel disse para Maria que a sua prima Isabel, que era uma mulher conhecida como estéril, uma mulher que não dá filhos, já estava grávida de 6 meses. Então, quando Maria ouviu isso, a felicidade dela só aumentou. Depois do anjo ter ido embora, a Bíblia nos diz que Maria foi visitar a sua prima Isabel. Quando ela ouviu que sua prima Isabel estava grávida, ela decidiu fazer uma visita a Isabel. Quando ela chegou a Isabel, em casa da sua prima Isabel, a Bíblia nos diz que algo especial aconteceu. O que aconteceu? A Isabel, ao ver a sua prima Maria, ela estava tão feliz que cumprimentou a Maria, saudou a Maria. E Isabel estava grávida. No momento que ela saudou, no momento que ela cumprimentou a Maria, de tão feliz que ela estava, a Bíblia nos diz que o bebê que estava na barriga de Isabel se mexeu de tanta felicidade. Por que o bebê se mexeu? Porque o bebê talvez sentiu a presença da mulher que foi escolhida por Deus para trazer ao mundo a pessoa que salvaria a humanidade de todo o pecado. Então a Bíblia nos diz que Maria estava tão feliz que ela louvava a Deus, ela agradecia a Deus, ela adorava a Deus e agradecia sempre por esta oportunidade, por essa missão que Deus lhe deu de trazer ao mundo o seu filho. Então, depois de Maria ter ficado um certo tempo na casa de Isabel com a sua prima, a Maria decide voltar para sua casa, porque ela tinha uma casa. Então, sempre que nós visitamos alguém, nós sempre voltamos para a nossa casa. Então, Maria também queria voltar para a sua casa. Quando Maria volta para a sua casa, ela conta para José que ela está grávida. Quando José escutou que a Maria estava grávida, ele não ficou feliz. Ele ficou triste. Por que ele ficou triste? Porque ele achava que Maria havia o traído. Então, naquele tempo, quando alguém era acusado de traição, o castigo dessa pessoa era a morte. E como é que essa pessoa era morta? Essa pessoa era apedrejada até morrer. Mas como José tinha um bom coração e amava Maria, ele não queria que a Maria fosse apedrejada. Então, apesar de ele achar que Maria havia o traído e por isso que ela estava grávida, ele decidiu não publicar essa informação, porque ele amava Maria e não queria ver a Maria morta. Então, o que José fez? Ele começou a distanciar-se pouco a pouco de Maria. Mas aconteceu que Deus não queria que José se distanciasse da Maria. Esse não era o plano de Deus. Deus não queria ver José distante da Maria. O que Deus fez? A Bíblia nos diz que Deus enviou mais uma vez um anjo Gabriel. Mas desta vez não era para falar com a Maria, mas sim era para falar com José. A Bíblia nos diz que enquanto José estava dormindo, o anjo Gabriel apareceu para ele. O que disse o anjo Gabriel? Ele disse para José que ele não deveria se distanciar da Maria, que o filho que a Maria estava esperando havia sido concebido pelo Espírito Santo. E o anjo Gabriel disse ainda que quando o bebê nascer, eles deveriam dar o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvaria o mundo, a humanidade do pecado. Ele viria para salvar toda a humanidade do pecado. Então, como José era um homem obediente, depois de ouvir essa mensagem do anjo, depois de ouvir essa mensagem de Deus, o que ele fez? Ele não continuou a se distanciar da Maria. Ele se aproximou cada vez mais da Maria e a Bíblia nos diz que ele
ficou com a Maria durante toda a gravidez. Mas depois de vários meses, depois de terem passado talvez 5, 6, 8 meses, a Bíblia nos diz que o governador daquela cidade onde José morava quis que os cidadãos daquela cidade, daquela vila, se recenseassem, se registrassem. Mas o que aconteceu? Eles não deveriam se registrar no lugar onde eles estavam, não. Cada pessoa deveria ir para a cidade da sua origem, para a cidade onde nasceu ou para a vila onde havia nascido e se registrar naquele lugar. E aconteceu que José não era de Nazaré, não era da Galileia, ele era de Belém. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que voltar para Belém para poder se registrar. E a barriga da Maria já estava grande, já estava crescida, porque haviam passado vários meses. Então o que José fez? Como ele tinha que se registrar, ele levou a Maria e colocou ela em cima de um jumento para que ela não pudesse se esforçar com a caminhada. Então o que eles fizeram? Eles pegaram a viagem, a Maria subiu naquele jumento e seguiram a viagem até onde? Até Belém. Então a Bíblia nos diz uma coisa. Quando José e Maria chegaram a Belém, algo aconteceu. O que aconteceu? Maria começou a sentir as dores do parto. Por quê? Porque a gravidez, o tempo da gravidez já havia se completado e o bebê já estava para nascer. Então, quando José viu que o bebê já estava para nascer, o que ele fez? Ele começou a procurar em hotéis, em casas, quartos que estariam disponíveis para que a Maria pudesse dar à luz. Mas quando ele batia nas portas, batia nas casas, nos hotéis ou em lugares de acomodação, ele não encontrava nenhum quarto disponível. Ele não encontrou nenhum quarto disponível para que a Maria ficasse e desse à luz. Mas eles não encontraram um quarto. Mas a Bíblia nos diz que eles encontraram um lugar onde Maria poderia dar à luz. Que lugar era esse? A Bíblia nos diz que eles encontraram um estábulo. Estábulo é um lugar onde ficam animais. Como nós conseguimos ver na imagem, a nossa imagem nos mostra lá no fundo que estão alguns animais. Então, é este lugar onde Maria deu à luz. José e Maria entraram naquele estábulo e com a ajuda de José e com a ajuda de Deus, Maria conseguiu dar à luz ao menino Jesus. Então o menino Jesus nasceu num estábulo. Quando ele nasceu naquele momento, Maria e José estavam muito felizes, estavam muito agradecidos a Deus, porque apesar deles não terem encontrado um lugar bom ou um lugar que tinha segurança, eles conseguiram dar à luz e o bebê nasceu forte e feliz. Então, quando o menino Jesus nasceu, ou quando o bebê da Maria nasceu, o que eles fizeram? A Bíblia nos diz que eles enrolaram um bebê com panos e o colocaram numa manjedoura. E eles fizeram exatamente o que um anjo disse para eles fazerem. O que eles fizeram? Eles deram ao seu bebê o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvaria o mundo do pecado. O nascimento de Jesus foi tão especial que Deus quis que várias pessoas soubessem dessa notícia. Deus quis que essa notícia se espalhasse para vários lugares. O que Deus fez? Mais uma vez, Deus enviou os seus anjos. Mas desta vez, não enviou para Maria nem para José. Ele enviou os seus anjos para uns pastores que estavam no campo. Eles estavam aí a pastorear as suas ovelhas. Eles estavam no meio da noite aí no campo, conversando, cuidando das suas ovelhas, quando de repente os anjos apareceram. Quando os anjos apareceram, como não era algo que acontecia toda hora, frequentemente, os pastores se assustaram. O que esses anjos estão a fazer aqui? Os pastores se assustaram com a presença dos anjos. Mas quando os anjos viram que os pastores estavam assustados, o que eles disseram? Eles disseram para que os pastores não se assustassem, porque eles traziam uma boa nova. E qual era a boa nova que os anjos traziam para os pastores? Era o nascimento de Jesus Cristo. Os anjos disseram para os pastores que havia nascido um novo rei dos judeus, que o novo rei dos judeus, o rei que salvaria a humanidade do pecado, havia nascido em Belém. Então, antes dos pastores seguirem a viagem até Belém, antes dos pastores irem até o lugar onde Jesus havia nascido,
A Bíblia nos diz que os anjos deram uma dica para os pastores. O que os anjos disseram? Eles disseram que o bebê que eles deveriam encontrar estava no estábulo, enrolado com panos e deitado numa manjedoura. Então, depois dos pastores ouvirem essa dica, depois dos anjos terem dado essa dica aos pastores, os pastores seguiram viagem até o lugar onde Jesus estava. Quando eles chegaram no estábulo, naquele lugar onde Jesus estava, a Bíblia nos diz que eles ficaram muito felizes. E ao ficar felizes, eles louvaram o nome de Deus, eles adoraram ao menino Jesus, porque além deles estarem felizes porque era um rei que tinha nascido, eles estavam felizes porque aquele rei vinha com uma missão diferente, vinha para salvar a humanidade do pecado, vinha para salvar o mundo do pecado. Então os pastores estavam muito felizes com essa informação. Mas a Bíblia nos diz que depois da visita que os pastores fizeram ao menino Jesus, quando eles saíram daquele lugar, eles não foram egoístas, não ficaram com aquela informação, com aquela boa nova somente para eles. O que eles fizeram? Eles começaram a espalhar pelas cidades por onde eles passavam. Eles espalhavam para as pessoas que nasceu o novo rei dos judeus, que havia nascido o Salvador, o novo Salvador, a pessoa que salvaria o mundo do pecado. Então os pastores começaram a espalhar as boas novas. Mas além dos pastores, Deus queria que também essa notícia se espalhasse o mais rápido possível. A Bíblia nos diz que Deus fez com que aparecesse uma estrela no céu, uma estrela bem diferente das outras. E essa estrela não só ficou no céu, mas essa estrela foi vista por alguns magos, uns sábios. A Bíblia nos diz que alguns magos viram essa estrela. E quando eles viram essa estrela, eles conseguiram perceber que essa estrela era bem diferente da outra. Essa estrela tinha um brilho diferente. Essa estrela trazia uma mensagem para eles. Essa estrela queria lhes transmitir alguma coisa. Então o que Deus fez? Deus deu a sabedoria aos sábios para que eles conseguissem perceber qual era a mensagem que a estrela trazia para eles. Então, com a sabedoria que Deus deu aos sábios, os sábios conseguiram decifrar a mensagem da estrela. E qual era a mensagem da estrela? Havia nascido um novo rei dos judeus. Quando os sábios ouviram que conseguiram perceber na estrela que havia nascido um novo rei dos judeus, como eles ouviram que era um rei, perceberam que era um rei, eles achavam que talvez poderia ser alguém da família do rei Herodes. Rei Herodes era o rei dos judeus. Eles achavam talvez que seria alguém que tivesse nascido no palácio. Então o que eles fizeram? Quando eles perceberam que a estrela dizia para eles que um novo rei havia nascido, um novo rei dos judeus havia nascido, esse novo rei salvaria a humanidade do pecado, eles se prepararam, levaram as suas cargas, eles montaram nos seus jumentos. E o que eles fizeram? Eles seguiram viagem até Judá, até Jerusalém. Eles chegaram até o rei Herodes. Quando eles chegaram ao rei Herodes, eles perguntaram ao rei Herodes: onde que está o menino que nasceu? Onde que está o bebê, o novo rei que nasceu dos judeus para salvar a humanidade? Mas o rei Herodes não sabia de nenhum bebê. Por quê? Porque no seu palácio não havia nascido nenhuma criança, nenhum bebê havia nascido e nenhum novo rei havia nascido. Então o rei Herodes ficou perturbado com essa informação dos magos. O que ele fez? Ele falou com os sacerdotes. Sacerdotes eram homens que conheciam a lei de Deus. Então, quando ele falou com os sacerdotes, ele procurou saber desse novo rei que iria nascer, desse novo rei que salvaria a humanidade. E os sacerdotes se lembraram das profecias antigas que diziam que nasceria o Messias, que nasceria um novo rei dos judeus para salvar a humanidade do pecado. Então, quando o rei Herodes soube dessa informação, quando o rei Herodes teve essa informação dos sacerdotes, o que ele fez? Ele levou a informação até aos sábios, até aos magos. Ele disse para os magos que o novo rei ou o Cristo nasceria em Belém. Mas além de dar essa informação aos magos, ele também fez um pedido aos magos. O que ele pediu? Ele disse para os magos que depois de encontrarem o
o novo rei dos judeus, o bebê que havia nascido, depois de o adorarem, os magos deveriam voltar, deveriam regressar ao palácio e dizerem para o rei Herodes onde que ele poderia encontrar o novo bebê, o novo rei, para que ele também pudesse o adorar. Mas será que o rei Herodes queria mesmo adorar ao menino Jesus? É isso que nós vamos descobrir ao longo da nossa história. Depois dos magos terem recebido essa informação de que o menino Jesus nasceria em Belém, o novo rei nasceria em Belém, o que eles fizeram? Eles seguiram a estrada até Belém, mas desta vez quem estava os guiando? A estrela que Deus colocou no céu é que estava guiando os magos. Então os magos seguiam a estrela, até chegou um momento que a estrela parou em um determinado lugar. E onde é este lugar que a estrela parou? A estrela parou exatamente no lugar onde Jesus Cristo havia nascido. Então, quando a estrela parou naquele lugar, os magos entraram naquele lugar e encontraram o bebê que estava enrolado com panos e deitado numa manjedoura. O que eles fizeram? Eles ficaram felizes porque eles estavam alegres com essa informação. Eles adoraram ao menino Jesus, eles adoraram e agradeceram a Deus também por aquele presente que Deus estava enviando para eles, pelo Salvador que Deus estava enviando para eles. Mas além de adorar ao menino Jesus, a Bíblia nos diz que os magos deram presentes, porque eles traziam presentes das suas terras. Então o que eles fizeram? Eles deram aqueles presentes para o menino Jesus, que era azeite, mira, ouro, presentes especiais. Então eles deram esses presentes ao menino Jesus. Mas quando os anjos passaram a noite naquele lugar, em Belém, onde Jesus estava, porque a Bíblia nos diz que eles passaram a noite naquele lugar. E quando eles passaram a noite naquele lugar, a Bíblia nos diz que Deus apareceu para eles enquanto eles dormiam. Qual era a mensagem que Deus queria dar aos magos? Ele disse para que os magos não regressassem ao palácio do rei Herodes, mas sim eles seguissem a estrada para as suas terras, mas usando um novo caminho, um outro caminho, e não um caminho que desce no palácio do rei Herodes. Por quê? Porque Deus não queria que o rei Herodes soubesse onde poderia encontrar Jesus, ou onde Jesus já havia nascido, em que lugar Jesus estava. Então, como os sábios, os magos, eram homens obedientes também a Deus, o que eles fizeram? Ao acordar, eles fizeram exatamente o que Deus havia dito para eles. Eles seguiram viagem, mas além de voltar para o palácio, eles seguiram a viagem usando um outro caminho até a sua terra. Vendo o rei Herodes que os sábios não voltavam, ele estava muito furioso, ele estava perturbado, ele queria saber quem é esse novo rei que nasceu. Por quê? Porque ele achava que o menino Jesus queria tomar o lugar dele, queria levar as riquezas dele, queria ocupar o seu trono. O que ele não sabia é que o menino Jesus era um rei diferente, era um rei que vinha para salvar o mundo, não era um rei que queria viver num palácio, que queria estar junto de riquezas, que queria estar em volta de riquezas. Não, o rei que havia nascido, o menino Jesus, era um rei que vinha com uma missão diferente. Qual era essa missão? Era de salvar a humanidade do pecado. Então, quando o rei Herodes se apercebeu que os magos não voltavam, ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu procurar pessoalmente o menino Jesus. Mas quando Deus soube desse plano do rei Herodes, e o plano de Deus não era que o rei Herodes encontrasse o menino Jesus, o que Deus fez? Em sonho, Deus apareceu mais uma vez para José, que era o pai do menino Jesus. O que Deus disse para José? Deus disse para que José saísse de Belém com Maria e seu filho Jesus e seguissem viagem até ao Egito. E eles só deveriam sair do Egito quando Deus desse a ordem. Então, como José, como disse no início, como a Bíblia diz, José era um homem obediente e temente à palavra de Deus. Então, como Deus deu essa mensagem para ele, disse para que ele saísse de Belém e fosse para Jerusalém, e fosse para o Egito, ao acordar ao amanhecer, ele levou Maria, levou o menino Jesus, os presentes que ela havia recebido, as suas roupas, e eles seguiram viagem até onde? Até o Egito, porque era o local
que Deus havia mandado para que eles fossem. E por fim, depois de vários tempos, depois de vários anos, o que aconteceu? Deus mandou mais uma vez que José voltasse para a sua cidade ou para a sua vila. E qual era a sua cidade? Qual era a sua vila? A vila de Nazaré, onde eles tinham a sua própria casa. Então Deus disse para José que eles saíssem do Egito e voltassem para onde? Para Nazaré, porque a ameaça que fez com que eles fossem para o Egito já não existia mais. O rei Herodes já não estava vivo para matar a Jesus. Meninos, Jesus era um novo rei dos judeus, mas Jesus era um rei diferente. Jesus era um rei que vinha para salvar o mundo dos pecados, porque o mundo estava cheio dos pecados. O mundo pecava muito, as pessoas mentiam, se matavam, as pessoas falavam palavras que não agradavam a Deus, e por isso Deus enviou o menino Jesus, enviou para nós esse presente muito especial. Então Jesus veio como o rei dos judeus, mas o menino Jesus não queria viver num palácio, não queria ter aquele todo ouro, aquelas roupas finas que o rei Herodes tinha, não queria sentar naquele trono, não queria colocar aquela coroa, não. O que ele queria? Salvar a humanidade do pecado. A Bíblia nos diz que Jesus nasceu em um estábulo e ele foi colocado em uma manjedoura, mas isso não faz com que Jesus se torne menos especial, não. O fato dele ter nascido em um estábulo e ter sido colocado em uma manjedoura torna Jesus ainda mais especial e diferente dos outros reis, porque nós sabemos que os reis nasciam em lugares de luxo, em palácios, em berços de ouro, mas esse novo rei que Deus havia enviado nasceu em um estábulo e foi colocado numa manjedoura, o que tornou Jesus ainda mais especial. Então, meninos, essa foi a história que eu trouxe para vocês hoje, essa história do menino Jesus. Essa história é muito linda e espero que vocês tenham aprendido muito com ela. Jesus nasceu em Belém. Mas hoje, neste dia de Natal, este dia tão feliz, Jesus não quer nascer em Belém, não quer ser colocado em uma manjedoura, não quer nascer em um estábulo. Onde que Jesus quer nascer? Jesus quer nascer no meu coração. Jesus quer nascer no teu coração. Mas para que Jesus nasça no seu coração, para que Jesus nasça no meu coração, é preciso que eu permita que Jesus faça isso. Então, se você quiser que Jesus nasça no seu coração, se eu quiser que Jesus nasça no meu coração, eu devo convidá-lo. Porque Jesus não entra numa casa sem ser convidado. Então, se nós darmos o convite a Jesus, ele entrará na nossa casa. Ele nascerá nos nossos corações. Então, meninos, a nossa viagem termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem e tenham aprendido muito com elas. E antes de eu terminar, quero desejar um Feliz Natal para cada um de vocês. Que este dia seja repleto de muito amor, de muita alegria, muita saúde, muita paz na vossa vida e na vida de cada membro da vossa família. Antes que eu me retire, vamos fechar mais uma vez os olhos e vamos orar. Oremos. Santo Deus, Santo Pai, estamos aqui mais uma vez agradecendo pela vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Acabamos, ó Pai, de ouvir a Tua palavra, agradecemos, ó Deus, por esta palavra. E permita, ó Deus, que esta palavra tenha entrado no coração de cada um de nós e que nós possamos ter aprendido muito com esta palavra. E que esta palavra nos aproxime cada vez mais de Ti e nos guie no Teu caminho, Papai. Continua, Deus, estando com cada um de nós. Continua, Deus, estando com cada criança que ouviu esta palavra. Coloque a sua mão sobre cada criança que ouviu esta palavra e cada membro da sua família que também ouviu esta palavra, Papai. Abençoa, Papai, cada criança que ficou sentada no local onde estava para ouvir esta palavra ou para participar deste culto, Papai. Continua, Deus, estando com ela. Continua, Deus, abençoando cada uma dessas crianças, abençoando cada plano que essa criança tem na sua vida, Papai. E no final de tudo, iremos engrandecer teu santo nome. Te pedimos isso e te agradecemos. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, de hoje e sempre. Amém. Muito bem, meninos. Quão maravilhoso foi o momento de aventura, de viagem pela história do nascimento do nosso Salvador. Neste momento nós infelizmente terminamos nosso programa. Eu sei que os meninos estão a dizer mas nós prometemos
novos programas mais divertidos no próximo ano. Mas antes de tudo, meninos, guardem tudo quanto vocês aprendem sobre Deus nos vossos corações e pratiquem. Pratiquem o amor, pratiquem a obediência, pratiquem a adoração, a meditação na palavra do Senhor. Vocês crescerão fortes e saudáveis, como Jesus Cristo crescia. Neste momento vamos orar para encerrarmos este programa de Natal no dia de hoje. Então vamos cruzar as nossas mãozinhas, abaixar a nossa cabecinha, fechar os olhinhos e oremos. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, te agradecemos pelo presente maravilhoso que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Te agradecemos pelas nossas famílias, te agradecemos pela provisão, pela comida, pela casa. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor faz por nós. E pedimos, ó Pai, para que o Senhor também possa se lembrar daquelas crianças que não têm pais, aquelas crianças que vivem na rua, aquelas crianças que passam fome, aquelas crianças que estão nos hospitais, nos orfanatos. Esteja com eles, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tchau e Feliz Natal a todos.